história de Muniz Freire está registrada em um livro da coleção Memória do Desenvolvimento do Espírito Santo, Grandes Nomes. A obra foi organizada pelo professor de História Estilaque Ferreira dos Santos e traz detalhes sobre a vida pessoal e atuação política de Muniz Freire, que foi vereador, governador, deputado estadual, federal e senador. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente fala sobre uma figura importante da história do Espírito Santo, Muniz Freire. Sua história está registrada no livro José de Melo Carvalho Muniz Freire, da coleção Memória do Desenvolvimento do Espírito Santo, Grandes Nomes. Para falar sobre esse assunto, estamos com o professor de História e autor do livro Estilaque Ferreira dos Santos. Professor, desde já eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Gabriela. Para começar o nosso bate-papo de hoje, eu pergunto ao senhor, quem foi Muniz Freire? Ele foi essencialmente um político capixaba, ali do final do século XIX e início do século XX, né? Ele começou sua carreira política muito jovem, um pouco mais de 20 anos, elegendo-se vereador e presidente da Câmara de Vitória, depois deputado provincial, que é o atual deputado estadual, né? Por 3 legislaturas, deputado federal. Depois ele elegeu-se constituinte, deputado federal, de novo constituinte. Depois elegeu-se governador do Espírito Santo, 1892 até 1896. Depois ele retornou ao governo, em 1900 e 1904, um segundo mandato. E depois elegeu-se em 2 mandatos para senador, terminando sua carreira política como senador. Né? Quer dizer, foi um período aí que ele, pelo jeito, emendou um mandato no outro. Foi. O Muniz Freire começou sua vida de político muito jovem, e terminou com 57 anos, quando morreu, mas teve uma vida totalmente dedicada à política, com mandatos populares praticamente consecutivos. Né? Foi um político, vamos dizer assim, de tempo integral, além de ter sido um grande jornalista e um grande intelectual. Né? Agora, professor, a gente pode falar de alguma influência, alguém, de repente, da família dele, que influenciou para que ele entrasse na política? Essa é uma boa pergunta. Uma das coisas que eu resgatei no meu livro foi a trajetória familiar do Muniz Freire. Eu mostrei nessa primeira parte, que ele era um indivíduo derivado de uma família que era essencialmente uma família de políticos. Né? Os seus antepassados, que tinham chegado aqui no século XVIII, vindo de Portugal, era uma família da elite, que formava a elite do Espírito Santo, já no século XVIII. E com a independência do país, em 1822, foi essa família, Pinto Ribeiro, depois Monjardim, que era parente do Muniz Freire, que dominou praticamente a política do Espírito Santo. Então, essa primeira parte do livro é dedicada a um resgate dessa trajetória familiar da família do Muniz Freire. Seu pai era deputado, seu avô era deputado, então, assim, era uma família de políticos. E ele herdou isso. A política e a vida jornalística, intelectual, estava na veia do Muniz Freire. Agora, como o senhor conseguiu buscar essas informações? Olha, o meu livro ele é baseado em fontes as mais diversas, né? Documentos, manuscritos, anais de Congresso, do Senado, mas essencialmente o meu trabalho é baseado em fontes jornalísticas. Eu tive a grande sorte de trabalhar com um período, que é aquele do início da República, principalmente, em que já havia uma certa liberdade de imprensa, Além disso, naquele período ali, os jornais eram jornais partidários. Cada partido, cada grupo político tinha o seu jornal. E aí, então, era um contexto político em que a opinião política era bem publicizada, né? E aí, então, eu pude trabalhar com esses materiais jornalísticos e que acabaram sendo a principal fonte do meu trabalho, né? Agora, o senhor falou que ele teve mandatos, né, municipais, estaduais e também a nível nacional. Uhum. O que o senhor pode destacar para a gente de iniciativa dele, que era uma característica, né, do fazer político dele, em nível estadual? Ele teve alguma iniciativa que foi muito característica da carreira política dele? São vários aspectos que a gente poderia salientar, né, que são assim, enfáticos na atuação do Muniz Freire, né? Como governador, né? Vamos falar dele como governador, principalmente no primeiro mandato, né?
que foi o primeiro mandato, foi em 1892 a 1896, coincidiu com um período assim, de muita prosperidade econômica, a cafeicultura se expandiu muito, os preços do café eram muito bons, o orçamento do Estado era muito bom, e aí o Muniz Freire pôde fazer uma obra realmente memorável, né? E eu vou destacar aqui 4 pontos em que essa sua atuação se destacou, né? Em primeiro lugar, o Muniz Freire tinha a obsessão de fazer a ligação ferroviária do Espírito Santo com Minas Gerais. Ele tomou posse aqui num dia, com 10 dias ele estava em Minas, com o governador Afonso Pena, o de Minas. Já se articulando. Assinou com ele um acordo, um convênio, para a construção de 2 ferrovias ligando o Espírito Santo a Minas Gerais. Uma é que deu origem a essa ferrovia Vitória-Minas, aqui pelo Rio Doce. E a outra, que foi essa primeira, acabou sendo construída por particulares. Mas a outra é a ferrovia que ligava Vitória, Cachoeiro, Minas e o Rio de Janeiro, que era antigamente chamada de Sul do Espírito Santo, que depois virou a Leopoldina, cujos trilhos ainda estão aí, a partir de Viana, daqui, né? Então, o Muniz Freire tomou a pique essa ideia de fazer essa estrada, né? A ferrovia Sul do Espírito Santo. Então, assim, um primeiro aspecto da atuação do Muniz Freire é que ele era um homem, assim, da logística. O Muniz Freire imaginou o Espírito Santo como um estado logístico, que o Espírito Santo precisava sair do isolamento que até então ele vivia, né? Precisava se ligar em Minas Gerais. Então, essa ideia do Espírito Santo como exportador das riquezas de Minas Gerais foi o Muniz Freire que produziu, né? E batalhou por isso. Muniz Freire era obcecado com a ideia de colocar o Espírito Santo nas correntes comerciais internacionais, colocar o Espírito Santo no comércio internacional, né? E que era preciso, então, fazer de Vitória uma cidade portuária, um centro de exportação. Quer dizer, Muniz Freire imaginou o Espírito Santo moderno, né? Esse é um aspecto da administração dele. O outro, que é salientável também, era a obsessão que ele tinha pelo povoamento do interior. O Espírito Santo, naquela altura, ainda era um estado francamente despovoado, né? Para você ter uma ideia, ele tinha pouco mais de 100 mil habitantes quando ele assumiu o primeiro mandato. Você imagina o Espírito Santo com o tamanho que ele já tem hoje, com 100 e poucos mil habitantes, 5% mais ou menos do que ele tem hoje de gente? Era um lugar despovoado, né? Muniz Freire achava que tinha que povoar o Espírito Santo. E aí, então, ele favorece com sua atuação a vinda dos imigrantes. Ele era um imigrantista assumido. Nessa primeira gestão dele, nesses primeiros 4 anos, vieram para o Espírito Santo 1/3 de todos os imigrantes que vieram para cá. Cerca de 14 mil imigrantes vieram nesse período dele, nesse primeiro governo dele. Professor, e ainda hoje o Estado tem muitas comunidades de imigrantes. Sim, o Espírito Santo mantém essa tradição. O Espírito Santo é essencialmente um Estado hoje produto dessa imigração, né? Porque quando esses imigrantes chegaram, o Estado era muito despovoado, aí esses imigrantes chegaram, num número às vezes até superior ao que já tinha aqui, eles se reproduziram muito amplamente, esses imigrantes, e é por isso que eles dão tom hoje no Espírito Santo, né? Hoje, grande parte dos capixabas são descendentes de imigrantes, não é? Porque esses imigrantes se reproduziram aqui, famílias ampliadas, que foram ocupando esses espaços vazios, não é? Vamos dizer assim, e que se transformaram na população do Espírito Santo. Essa iniciativa do Muniz Freire de incentivar a imigração foi fundamental também para a formação étnica e racial do Espírito Santo, que ele imaginou esse Espírito Santo multirracial que a gente tem hoje. E é uma iniciativa que reflete até hoje, até a gente vê hoje. Com isso, certeza. Né? O Muniz Freire era um imigrantista assumido, que achava que a imigração era fundamental para o desenvolvimento do Estado, outra coisa em que ele acertou em cheio também, né, diria. Um outro aspecto que chama atenção na administração dele, na visão dele, é a ênfase que ele dava para Vitória, né? Ele achava que Vitória deveria se transformar numa grande cidade. Ele achava que o Espírito Santo tinha que ter um grande centro comercial, uma grande cidade portuária, ligada no mundo, aberta para o mundo. E ele achava que aquele sítio histórico ali de Vitória, ele não era capaz de comportar esse crescimento futuro que ele imaginava de Vitória, né? E por isso ele imaginou o crescimento de Vitória aqui para o norte de Vitória, nessa região onde nós estamos. Ele contratou um engenheiro muito famoso, positivista como ele. A gente não pode esquecer nunca que o Muniz Freire era um positivista, adotava aquela filosofia que era muito em voga naquela época, do positivismo, que era uma filosofia que pregava muito aqueles ideais da ciência, do progresso, etc. E tal, né? Muniz Freire era um positivista de origem, inclusive, familiar. O pai dele também era um positivista, né?
Então, eles acreditavam muito na ideia da ciência. Por isso, ele imaginou um planejamento urbano para Vitória. Contratou esse engenheiro Saturnino Brito para fazer um planejamento aqui dessa região do norte e nordeste de Vitória, o chamado Novo Arrabalde. Ele imaginou esse bairro aqui, Praia do Suá, Praia do Canto, como um bairro moderno, todo planejado, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, a Avenida Reta da Penha, como você percebe, a Leitão da Silva, é um resultado desse planejamento do chamado Novo Arrabalde. Então, o Muniz Freire teve também uma atuação destacada nesse campo do urbanismo, né, de imaginar Vitória como uma cidade grande, centro do Espírito Santo e tal, né? E deixou-nos aí esse planejamento que a Vitória acabou mesmo se desenvolvendo e crescendo para cá, como nós vemos hoje, né? Então, essa questão do desenvolvimento é muito forte, né? Ele era um desenvolvimentista, essencialmente um desenvolvimentista. Muito antes dessa palavra, inclusive, virar moda, ele já batia nessa tecla do desenvolvimento, né? E um outro aspecto que também chama atenção na atuação dele como governador é que ele dava muita ênfase, como ele era um positivista, né? Ele dava muita ênfase à questão da educação e da cultura. Para ele eram aspectos fundamentais. Então, ele valorizou muito a ideia da alfabetização. Ele achava que os capixabas tinham que se alfabetizar, que o governo tinha que ter uma ação eficaz no sentido de abrir escolas primárias, né? De qualificar os professores, de gerir bem as escolas, de criar escolas normais para formar esses professores, trazer professores de fora, de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, para melhorar a educação. E a ênfase de Muniz Freire também não ficava só na educação, não, ia também para o campo da cultura. Ele achava assim que Vitória precisava ter vida cultural, né? Aí ele construiu o que para a época foi um sucesso, que foi o famoso Teatro Melpomene. Já ouviu falar? Não. Teatro Melpomene. É mais ou menos onde está hoje ali o Carlos Gomes. Sim. Um pouquinho para lá ali, na Praça Costa Pereira. Era uma construção maravilhosa, toda em madeira. Foi o primeiro edifício a funcionar com energia elétrica do Espírito Santo. Para a época, então, Para a época foi um sucesso o Melpomene. Eu, no meu livro, tem até uma foto dele aí. No meu livro eu digo assim, o Teatro Melpomene marcou uma época na história cultural da cidade, né? Porque ele era um edifício maravilhoso, que chamava mesmo a atenção. Ele funcionou lá durante mais de 30 anos, né? E chamava atenção, ele era o centro da vida cultural de Vitória e do Espírito Santo, né? O Muniz Freire, então, investiu muito também nesse campo da cultura. Ele dava muito valor à cultura. Ele era um homem da cultura, era um intelectual fino, que lia em várias línguas, que escrevia, que passou a vida inteira dele escrevendo, né? E que desde criança revelou notáveis pendores literários, né? Agora, professor, e com relação ao jornalismo, que ele era jornalista? Sim. Ele teve alguma atuação relacionada à imprensa que foi forte? Nossa, demais. A atuação dele como jornalista foi extraordinária. E já com 14 anos ele fundou um jornalzinho, ainda como estudante. Em 1875 ele fundou outro. Mas em 82, quando ele já retornava de São Paulo, ele fundou o jornal que vai ser a maior experiência jornalística dele, né? Que era o jornal chamado A Província do Espírito Santo, que depois se tornou, depois da República, o Estado do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, esse jornal funcionou de 1882, quando se tornou o primeiro diário do Espírito Santo. O primeiro jornal diário do Espírito Santo foi o dele, A Província do Espírito Santo. O primeiro e o melhor, né? 1882. Ele vai funcionar até 1911. Então são aí 30 anos. Um jornal que funcionou durante 30 anos, né? Um jornal que marcou época no Espírito Santo. Província do Espírito Santo e depois o Estado do Espírito Santo. E ele escrevia praticamente todo dia, né? Que ele gostava de escrever, né? Esse jornal ele teve uma importância extraordinária na história da imprensa do Espírito Santo e a gente nunca vai exagerar em chamar atenção para isso, né? Professor, eu quero falar com o senhor também sobre as ações do Muniz Freire em nível nacional, mas depois do nosso intervalo, pode ser? Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, que hoje fala sobre uma figura importante da história do Espírito Santo, Muniz Freire. Professor, a gente estava falando sobre alguns destaques da atuação do Muniz Freire no Estado.
Agora, e quando ele assumiu o cargo de deputado federal, a nível nacional, tem alguma coisa que o senhor pode destacar? Assim, esse é outro aspecto importante da trajetória do Muniz Freire, né? Foi sua atuação no plano federal, né? Eu diria assim que, até então, o Espírito Santo era um estado sem representação, porque os nossos representantes, na maioria das vezes, não eram capixabas. Só depois que a República foi proclamada é que os capixabas puderam eleger os seus próprios representantes, ou seja, deputados federais e senadores. Antes eram mineiros, cariocas, você vê a situação nossa que era na época do Império, né? Não tínhamos representação. Pagávamos impostos, mas não tínhamos representantes nossos, né? Capixabas, que você imagina, né? Então o Muniz Freire foi um dos primeiros representantes do Espírito Santo. Ele já tinha sido eleito no finalzinho, na última eleição do Império, em 1889, mas não chegou a tomar posse, porque foi proclamada a República, e aí ele voltou para o Espírito Santo sem tomar posse. Mas logo em seguida, ele foi eleito deputado federal. E essa eleição, deputado federal, era também constituinte, porque esse primeiro congresso ficou encarregado de elaborar aquela primeira Constituição republicana, né? Então ele foi constituinte também. E ele teve uma destacada participação como constituinte. Nessa constituinte, ele foi o autor da emenda que instituiu a eleição direta para presidente da República, uma instituição, uma lei, uma norma vigente até hoje, que é um dos fundamentos da democracia brasileira, né? Então a gente lembra muito do Dante de Oliveira, aquele autor da emenda das diretas já, lá da década de 80, aquele movimento das diretas já. Então o Muniz Freire foi o precursor da ideia das diretas já, né? Ele que apresentou a emenda instituindo a eleição direta para presidente da República. E ele teve uma atuação destacada lá no parlamento, né? Participou de muitas discussões, fez belos discursos, não é? Defendeu muitas posições, inclusive polêmicas, né? Você me perguntava aqui sobre o voto feminino, né? Pois é, esse é um tema que eu queria falar com o senhor, porque ele era a favor do voto ele era contra o voto secreto, não era isso? A favor do voto ele era a secreto. favor do voto secreto. Uma das defesas foi o voto secreto, mas em contrapartida ele não defendia o voto feminino. E aí, professor, o senhor toma cuidado, que as mulheres que estão assistindo a gente vão querer. Eu quero ver o senhor defender o Muniz Freire nessa. Né? Tá bom. O voto secreto, ele vai apresentar um projeto quando ele é senador, um pouco depois. A gente vai falar disso. Mas vamos falar aqui da Constituinte, em que pintou essa discussão sobre o voto feminino, né? Houve a discussão e acabou se votando. E ele votou contra o voto feminino, né? E você agora quer que eu defenda a posição dele. Eu vou defender como ele se defendeu, né? Primeiro, naquela altura, nós estávamos em 1890, tá? Em nenhum país do mundo tinha o voto feminino. Se o Brasil tivesse aceitado o voto feminino, instituído o voto feminino, ele teria sido o primeiro do mundo. Você imagina um país machista como o nosso ter sido o primeiro a instituir o voto feminino? Já ia ser uma coisa meio disparatada, né? Então, não foi uma coisa muito inédita isso. Agora, é preciso lembrar o seguinte, tinha muitos constituintes que foram a favor do voto feminino, mas o Muniz Freire não. O Muniz Freire votou contra a ideia do voto feminino e quero lembrar o seguinte, todos os deputados positivistas, os que formavam a chamada bancada positivista, foram contrários ao voto feminino. Eles tinham uma posição fechada sobre isso. Veja, te lembrar uma coisa interessante que é o seguinte, o Auguste Comte, que é o criador do positivismo, um francês lá de Montpellier, ele tem uma trajetória engraçada. No final da vida, ele apaixonou-se por uma mulher chamada Clotilde Devaux. E ele tinha uma verdadeira adoração por essa mulher. Então, os positivistas herdaram essa posição do criador do positivismo sobre a mulher. Eles tinham um verdadeiro... faziam, no fundo, era uma conexão assim, com o romantismo, né? Naquela época, segunda metade do século XIX, o romantismo estava muito em voga ainda. E o Auguste Comte identificou a Clotilde Devaux, a sua amante, sua amada, com a Virgem Maria. Havia essa conexão da Clotilde com a Virgem Maria. Então, os positivistas, todos os seguidores do Auguste Comte, tinham essa posição assim, de adoração pela mulher. Não fica pensando que o Muniz Freire era um machista assim, que dava pancada em mulher. Não era bem isso, não. Ele casou-se com a dona Colatina, que foi a esposa dele, que ele adorava, com quem ele teve 10 filhos e viveu a vida inteira, e pelo jeito, pelo que eu pude perceber, ele era apaixonadíssimo pela dona Colatina. E a justificativa que ele dava era a seguinte, para
para não ter o voto feminino. O voto feminino vai dividir a família. Porque a mulher pode ter uma posição, o homem vai ter outra, e ele achava que a família era uma coisa que não poderia ser afetada por questões políticas. Eles achavam, os positivistas todos achavam, que o lugar da mulher era mesmo a casa, que ela era a rainha da casa, que ela era o fundamento da família, e que ela devia ser adorada, né? Então eles tinham essa posição assim, não pensa assim, eu estava falando do voto feminino, o primeiro país que instituiu o voto feminino foi a Noruega, em 1913, uns 20 e tantos anos depois dessa discussão aí. E é bom que se diga que muitos deputados brasileiros foram favoráveis ao voto feminino, que foi derrotada essa posição, né? Mas o Muniz Freire, como positivista, adotou essa postura, né? E ele, enquanto senador, professor? Assim, como senador, ele também se projetou muito no Senado por ter batalhado pelo voto secreto. E voto secreto, no projeto que ele fez, ele associou muito à criação da justiça eleitoral. É um ponto importantíssimo na atuação do Muniz Freire, que o projetou, ajudou a projetá-lo mais ainda no plano nacional, onde ele, por causa mesmo dessa proposta do voto secreto, ele reafirmou, ele consolidou sua amizade com um grande político da época e um grande intelectual, que era o Rui Barbosa, que dá nome aqui a um espaço importante aqui da Assembleia Legislativa, né? O Rui Barbosa foi um dos ídolos do Brasil, né? Pois ele era amigo do Muniz Freire, né? O Muniz Freire era um correligionário do Rui Barbosa, né? E nessa campanha dele pelo voto secreto, pela moralização das eleições, o Muniz Freire entendia que aquela república que tinha sido proclamada em 1889 tinha problemas políticos sérios. Era um regime que estava mal nesse aspecto político, né? Porque as eleições eram fraudadas, o voto não era secreto, era tudo manipulado, comprado, violência, né? A democracia era uma coisa muito deficiente. Então, o Muniz Freire, muito com o apoio do Rui Barbosa, lutou muito no Senado pela adoção de uma norma, essa que ele apresentou, que visava moralizar as eleições. Na verdade, o projeto não foi aprovado e essa lei de votos secretos, ela só foi introduzida em 1932, depois da Revolução de 30. E os historiadores são unânimes em afirmar que foi essa lei do Código Eleitoral que começou a moralizar e a melhorar a democracia brasileira. Quer dizer, eu tenho para mim, eu defendo essa ideia no livro, que o Muniz Freire foi um dos arautos da ideia de que nós precisávamos ter uma democracia aperfeiçoada, né? Ele era um reformista político. Ele acreditava na ideia da reforma política, de que o país precisava aperfeiçoar suas instituições políticas, de que era preciso encontrar um regime que se adequasse mesmo a um funcionamento plenamente democrático. Quer dizer, ele antecipou, na verdade, essa luta que nós empreendemos hoje ainda por uma transformação da política brasileira, né? O Muniz Freire era um homem extremamente patriota, né? Extremamente interessado nessa questão do aperfeiçoamento das instituições políticas. Quer dizer, ele se projetou na sua trajetória não só como um grande governante do Espírito Santo, que ajudou a estabilizar, a criar as instituições políticas no Espírito Santo, né? Que ajudou a criar o Espírito Santo moderno. O Muniz Freire também se destacou muito no plano nacional por ser um político afinado com essas ideias progressistas. Ele fez aliança com os setores mais progressistas do país, ajudando a consolidar a República. E com essa postura reformista dele, né, de querer o aperfeiçoamento da democracia, em que ele se destacou também amplamente, ajudando, inclusive, a projetar o nome do Espírito Santo no plano nacional. Porque os outros parlamentares viam que o Muniz Freire era um parlamentar extremamente competente, extremamente bem informado, não é? E ficavam admirados mesmo da sua personalidade, como intelectual, né? Como um homem sábio, né? E patriota, né? Então ele chegou a levar questões do Espírito Santo para o cenário nacional, enquanto deputado federal, enquanto senador. Ele projetou muito a imagem do Espírito Santo no plano nacional, né? Já desde a Constituinte, quando ele apresentou a emenda da eleição direta e teve essa participação excepcional na Constituinte, chamava atenção um jovem deputado de um estado ainda meio obscuro, meio desconhecido, né? Que se destaca amplamente naquele ambiente que tinha aquelas maiores raposas da política brasileira, pessoas como Rui Barbosa, Campos Salles, né? Políticos experimentados, né? E o Muniz Freire, um jovem político capixaba,
que se colocava à altura desses homens. Isso ajudou muito a criar uma imagem positiva do Espírito Santo, né? O Muniz Freire elevou a reputação do Espírito Santo, que era um ideal dele, né? Ele achava que o Espírito Santo tinha que figurar sempre entre os grandes estados brasileiros. O sonho do Muniz Freire era colocar o Espírito Santo como um dos grandes estados brasileiros, né? Ele era um visionário, um homem que imaginou um Espírito Santo forte, vamos dizer assim, né? Um Espírito Santo que se destacava no plano nacional, né? Agora, professor, quando você observa o Espírito Santo hoje, o senhor consegue perceber algumas raízes que ainda estão lá nas iniciativas do Muniz Freire? Há várias. É por isso que eu tenho grande admiração por ele, né? Eu estudo a trajetória dele e vejo assim que ele foi capaz de imaginar esse Espírito Santo. Ele sonhou esse Espírito Santo, não é? Ele sonhou. Que se ele visse o Espírito Santo hoje, ele ia ficar satisfeito? Satisfeitíssimo, porque a maior parte das características que o Espírito Santo tem hoje foram sonhadas por ele, né? Em todos os campos, ó. Você quer ver? Ó? Por exemplo, é o Espírito Santo logístico. O Espírito Santo é essencialmente um estado logístico. Ele imaginou isto. O Espírito Santo tem um grande centro urbano, a Grande Vitória. Ele sonhou com isto. O Espírito Santo é um estado de imigrantes, da imigração, é um estado multirracial. Ele sonhou com isto, ele fez por isto, né? Ele sonhou um Espírito Santo bem no campo da educação, no campo da cultura, a universidade. Ele sonhou isso também no aspecto da cultura e da educação, que nós estamos hoje muito empenhados nessa batalha pela educação. Era o sonho do Muniz Freire, que o Espírito Santo civilizasse, adotasse a técnica, a ciência. Ele apostava nisso. Quer dizer, se o Muniz Freire, se fosse possível trazer o Muniz Freire de volta, tenho certeza que ele ficaria imensamente feliz de ver que aquilo que ele sonhou, de certa maneira, se realizou. Por isso que ele foi um político visionário, né? Cuja trajetória chama a atenção por ter imaginado esse Espírito Santo que nós vivemos hoje. Eu noto assim uma semelhança, vamos dizer assim, extraordinária, né? Eu sou capaz de dizer, o Muniz Freire plantou as bases do Espírito Santo moderno. Agora, professor, só para fechar o nosso programa, o livro é resultado de um longo processo de pesquisa do senhor, foi lançado, foi distribuído para as escolas. O que o senhor espera dos leitores? Que o Muniz Freire seja de fato um exemplo? Sim, eu espero que ele sirva como referência para as pessoas, né? Que ajude as pessoas a melhorar a si mesmo. Um aspecto importante da trajetória dele é que o Muniz Freire era essencialmente um moralista, um homem da moral, né? Ele achava que a vida é essencialmente uma oportunidade de você se aperfeiçoar, do autoaperfeiçoamento. Ele apostava nisto, né? Ele era um órfão que se criou e cresceu, e eu acho que a maior mensagem que ele passa para as pessoas é essa, do autoaperfeiçoamento, né? Que nós não só devemos construir uma boa sociedade, mas que nós também podemos e devemos nos aperfeiçoar enquanto indivíduos. Muniz Freire é uma boa referência para nós. Professor, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, Gabriela. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas eu espero o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@l.es.gov.br. Você pode nos enviar sugestões. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.